Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald, e agora eu vou gravar para vocês uma aula sobre indicadores ácido-base. Preste muita atenção porque essa aula é bastante importante. Vamos lá. Indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base? Indicadores são ácidos orgânicos fracos, né? Esses ácidos, quando ionizam, existe o ácido na sua forma molecular e o ácido na sua forma ionizada. E nesse caso, cada estrutura apresenta uma coloração diferente, ou seja, olha aqui, ó, indicadores são normalmente ácidos orgânicos fracos que, na forma molecular, apresentam-se com uma determinada coloração e na forma ionizada apresentam-se com uma coloração diferente. Então, olha só, na forma molecular, o ácido apresenta uma determinada coloração, ok? E na sua forma ionizada, onde é que está aqui, ó, na sua forma ionizada, o ácido apresenta uma coloração diferente da anterior. Eu tenho aqui um exemplo mais clássico, né, mais conhecido, que é exatamente a fenolftaleína. Olha só, aqui eu tenho a estrutura da fenolftaleína. Veja que você tem aqui, ó, função fenol, aqui função fenol, aqui também função fenol, e aqui, ó, função éster, né? Um éster cíclico aqui. Deixa eu apagar. E aí, olha só, como o fenol tem caráter ácido, quando a fenolftaleína é jogada em meio aquoso, né? Ela ioniza esse hidrogênio aqui. Quando esse hidrogênio ioniza, essa ligação cai numa estrutura de ressonância no anel, e aí, ó, você tem a estrutura, a liberação do H+, e a formação do ânion, que é a base conjugada da fenolftaleína. Acontece que a molécula de fenolftaleína é incolor, mas o ânion formado, a base conjugada da fenolftaleína, apresenta uma coloração rosa, ok? Então, quando você coloca a fenolftaleína em meio aquoso, você tem um equilíbrio contendo tanto a forma molecular quanto a forma ionizada, a base conjugada da fenolftaleína. E cada um apresenta uma coloração diferente. E dependendo para o lado que você consegue deslocar esse equilíbrio químico, vai prevalecer a coloração da forma molecular, que é incolor, ou a coloração da forma ionizada, da base conjugada, que é rosa. Como eu consigo deslocar esse equilíbrio químico? Bom, eu poderia deslocar esse equilíbrio químico para o sentido direto, colocando meio básico. Por que meio básico? Ora, porque a hidroxila, se você coloca meio básico, você tem hidroxila em excesso, né? A hidroxila vai reagir com o íon H+ presente aqui no equilíbrio, ó. Essa reação consome o H+, formando água. Então, a concentração de H+ diminui e, por Le Chatelier, o equilíbrio seria deslocado para o sentido direto, no sentido de repor o H+ consumido. Só que aí você aumenta a concentração da base conjugada e o meio fica rosa. Já se você quiser deslocar para o sentido inverso esse equilíbrio, basta você colocar meio ácido. Por quê? Meio ácido apresenta íons H+ em excesso. O íon H+ em excesso entra nesse equilíbrio como o íon comum, né? E aí o aumento da concentração de H+ desloca esse equilíbrio para o sentido inverso da reação, prevalecendo a forma molecular da fenolftaleína. E aí o meio fica incolor. Então você consegue mudar a coloração do meio em função do deslocamento do equilíbrio. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui eu tenho o comportamento de alguns dos indicadores mais conhecidos, né? Esses indicadores, alguns deles são bem famosos, outros nem tanto. Aqui eu tenho violeta de metila, ele muda de amarelo para violeta no pH aí próximo de 1. O azul de timol, que muda de vermelho para amarelo próximo de 1. E de amarelo para azul no pH próximo aí de 9. O alaranjado de metila, que é bem famoso, muda de vermelho para amarelo no pH aí por volta de 3. Né? O vermelho de metila, que muda de vermelho para amarelo no pH aqui próximo de 5. O azul de bromotimol, famosíssimo, muda de amarelo para azul no pH 7. Logo, no pH 7, você vai ter uma mistura de amarelo com azul, isso dá uma coloração verde, que é uma cor secundária. A famosa fenolftaleína, que muda de incolor para rosa no pH 9. E amarelo de alizarina, que muda de amarelo para vermelho num pH próximo de 11, ok? Desses indicadores aí, fenolftaleína, azul de bromotimol e o alaranjado de metila, que também chama de metil orange, são os mais famosos, os mais conhecidos.
Mais indicadores ácido-base? Olha, esse aqui é importantíssimo para efeito de provas, o papel de tornassol. Veja, papel de tornassol nós temos dois, o azul e o vermelho. Para você não esquecer, olha só, o papel de tornassol azul indica meio ácido. Então, associe as letras A de azul, A de ácido. E o vermelho, o papel de tornassol vermelho, indica meio básico. Então, olha só aqui. Papel de tornassol vermelho. Determina se uma solução é básica, pH maior do que 7. Colocando-se uma gota da solução básica sobre o tornassol vermelho, ele irá ficar de cor azul. E o papel de tornassol azul é o contrário, ele indica a solução ácida. Se você coloca uma gota de solução ácida sobre ele, ele que é azul vai se transformar em vermelho. Aqui, ó, eu tenho um videozinho que mostra o papel de tornassol. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui eu tenho um videozinho que mostra o papel de tornassol azul, que indica meio ácido. Dá uma olhada nesse vídeo. Ele pega um pedacinho de papel de tornassol, ok? Aí ele vai molhar esse papel com uma solução ácida e olha o que acontece com o papel. Na hora ele fica avermelhado. Você percebe que não é uma coloração nem azul muito intensa, nem vermelho muito intensa. Mas é assim que funciona o papel de tornassol, ok? Mais um indicador importante aqui, ó, esse mais para laboratório, o indicador universal. O indicador universal vem nessa caixinha aqui, né? E como funciona o indicador universal? Ele tem na caixinha uma escala de cores que indica pH de 0 a 7, pH ácido, de 7 a 14, pH básico. Como funciona? Você pega uma fitinha, tá vendo que aqui tem fitinhas? Né? Você pega uma fitinha dessa daí, mergulha na solução que você quer medir ou saber sobre o pH dela, e aí a fitinha vai indicar, ela vai apresentar várias cores. E aí você comparando as cores da sua fitinha com a escala de cores, você tem uma noção mais ou menos precisa, né? Mais ou menos para saber o pH daquela solução. É bastante usado o indicador universal em laboratórios, ok? Espero que tenham gostado. Abraço a todos.